Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Souza, hoje gravando com essa chuvinha gostosa, né? Vamos retomar os estudos das questões de codependência, dependência química, né? Eu fiquei de gravar o terceiro vídeo e eu tive que dar uma pausa aí por um longo prazo. Tô voltando hoje, então esse sonzinho que vocês estão ouvindo aí é chuva. Tá uma delícia essa chuva. Vamos lá. Gravei o vídeo 1 e o vídeo 2 falando da codependência, que são os familiares, né? A possível patologia que acomete os familiares do dependente químico, né? Então hoje vamos falar do dependente químico em si, tá? Então, se você conhece alguém que tem, né, esse problema, essa doença de dependência química, tanto faz drogas ou alcoolismo, né, compartilhe, né, quem sabe essas informações ajudam essas pessoas que você conhece, tá bom? Então, vamos lá. Como se dá, né, a maioria das pessoas, dos familiares principalmente, dos dependentes químicos, eles perguntam isso, né? E isso foi uma das perguntas que eu recebi no Facebook, quando eu botei aquela enquete para o pessoal mandar as perguntas, tá? Então, a maioria das pessoas sempre perguntam, né? Por quê? Por que às vezes, 3 filhos criados da mesma forma, um tem dependência química e os outros não? Né? Então, vamos lá. Vamos partir lá da infância, né? Do início, tá? Filhos criados da mesma forma, né? Primeiro que exatamente igual não é possível, né? Porque sempre vem uma diferença, pelo menos de um ano, entre um e outro, e aí as fases da vida dos pais e da vida do país, da sociedade, enfim, né, as fases são diferentes. Então, exatamente igual, não, né, a não ser que seja gêmeos. Mas independente disso, né, mesmo que os filhos sejam criados exatamente iguais, da mesma forma, com a mesma metodologia, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, os registros que os filhos têm das coisas da vida e das atitudes das pessoas ao redor, principalmente dos pais, que são as maiores referências, né, são diferentes. Então, às vezes você pega, por exemplo, no caso de gêmeos, né, você pega 2 filhos que foram criados exatamente da mesma forma. Só que se você perguntar para um o que você acha do seu pai, o que você acha da sua mãe, e se você perguntar para o outro, eles vão dar respostas diferentes, tá? Então, a forma como a criança recebe as coisas do mundo é diferente. E isso já vem da própria criança, do seu espírito, da sua alma, já é de nascimento, cada um recebe de um jeito, tá? Então, esse é um ponto, é uma informação importante, tá? Então, voltando à informação, né? Como desenvolve a dependência química? Exatamente daí que vem, tá? Vem dos pais. Não tô aqui colocando culpados, né? Não existem culpados, e nesse caso não existem culpados. Depende, como eu disse anteriormente, depende do registro, né? Então, às vezes, os pais criaram da mesma forma vários filhos e um registrou de um jeito ruim, negativo, vamos dizer assim, uma falta, uma ausência, alguma coisa assim, e os outros não, tá? Mas vem disso. É uma relação direta, né? O dependente químico, ele tenta, de alguma forma, sair do mundo, sair da sintonia, sair dos problemas, né, sair da vida, se desligar um pouco do mundo, né,
para de alguma forma encontrar forças para ele continuar vivendo, né? E isso normalmente vem junto com outras coisas, tá? Normalmente o dependente químico já vem com uma depressão, às vezes vem uma depressão de muitos anos, e aí ele encontra na droga, na química, né, na dependência química, uma forma de ter uns momentos, né, de felicidade e de prazer. E aí você pode me perguntar, mas como que isso está ligado aos pais, né? Porque a gente aprende a lidar com o mundo e com os problemas do mundo e do dia a dia, né? Pelas referências de pai e mãe. Do que a gente absorve de referência, de cópia, né? Que eu sempre falo que filho copia pai e mãe. Mas a gente, de alguma forma, a gente escolhe o que a gente quer copiar. Tem coisa que a gente quer copiar, tem coisa que a gente não quer, né? Tem coisa que a gente encontra como exemplo e a gente introjeta e carrega para a vida adulta, e tem coisas que não. Então, essa carga que trouxe, né, que a criança trouxe de referência dos pais, lhe dão base, força para lidar com os problemas da vida, ou não. E aí, quando não tem essa base, quando não tem essa força, quando não tem essa base, quando não tem essa força, encontra-se uma fragilidade na psique dessa pessoa. E aí ela fica propensa à dependência química. E aí na adolescência, no meio dos amigos ali, normalmente é assim que acontece, né? E aí experimenta e vicia, né? Porque tem gente que experimenta e não vicia. Por que não vicia? Porque tem essa força, né? Que normalmente vem do pai, normalmente é da referência masculina, né? Independente se é menino ou menina. Mas essa referência masculina, essa força que vem do pai para lidar com o dia a dia, com a vida, com a sociedade. Se tem essa força, consegue resistir ao vício, né? Então, às vezes até experimenta, mas não vicia. Às vezes até gosta, né? Fala, foi legal, experimentei, foi legal, mas não curto, não é pra mim, não vou ficar usando, eu sei das consequências, eu sei que vai dar problema. E a pessoa fala daquilo com uma tranquilidade, né? Enquanto que o viciado, ou aquele que é propenso ao vício, só de ele sentir aquela sensação uma vez, ele vai querer de novo, e de novo, de novo, de novo. E aí vai pro vício, tá? Outra questão importante é que normalmente os dependentes químicos, eles têm no primeiro contato com a droga, quando a droga entra, né, na sua bioquímica cerebral, na sua corrente sanguínea, na sua bioquímica física do corpo todo, né, mas principalmente da cerebral, aquela brisa, né, que eles falam, aquela sensação de prazer, aquela coisa de desligar do mundo, né, de viajar, aquela viagem, né, a primeira, normalmente, é muito boa. Só que de alguma forma, eu acho que o corpo, eu não sei explicar isso muito biologicamente, porque também não é a minha formação, não é a minha especialidade, né? Mas, assim, de alguma forma, o organismo, acho que meio que se acostuma com aquilo, né? E eu me lembro claramente de um paciente que eu atendi, que ele era dependente químico, e ele falava que ele estava buscando a primeira brisa, o primeiro dia que ele teve contato com a droga. Então, a primeira brisa foi muito forte, né? E aí ele ficou procurando, né? Aquela primeira brisa que foi maravilhosa, ele queria maravilhosa, e ele queria de novo. E aí a pessoa vai, às vezes até passa de uma droga mais leve para uma droga mais pesada, né? Que é aquele caminho que a gente já conhece.
da maconha ou da bala, né, do doce, que é coisa de adolescente, né, nem sempre, né, não vamos generalizar, mas normalmente começa na adolescência, passa para cocaína e às vezes passa para o crack e assim vai, né, porque aquela droga em si não dá mais aquela brisa boa que deu na primeira vez, e aí vai procurando uma mais forte, uma busca daquela sensação maravilhosa que a pessoa teve da primeira vez. Então, normalmente é essa dinâmica, a gente não pode categorizar, né, que é tudo igual, botar todo mundo na mesma caixa, que não é assim que funciona, o ser humano, cada um é um universo, mas normalmente é assim que funciona, tá? Então, de onde vem a dependência química? Dessa fragilidade que foi uma falha, vamos dizer assim, no receber essa força que vem do pai. Normalmente é uma questão com o pai, tá? Também tem questões com a mãe, mas normalmente é questão com o pai. E aí você pode me perguntar também, tá, mas e aquele que não conviveu com o pai, né? Que foi criado só pela mãe? A criança, ela puxa referências masculinas de onde ela convive. Então, pode existir uma substituição. Normalmente acontece essa substituição. Essa substituição pode ser de um tio, de um avô, né? Ou a mãe arrumou um namorado e às vezes, né, essa referência vem desse namorado. Então, de alguma forma, a criança encontra... Ó, a chuva ficou mais forte. De alguma forma, a criança encontra pontos de referência masculina para que ela... para que forme dentro dela esse projeto do masculino, né? Esse arquétipo do masculino, tá? E aí, existe da mesma forma. Então, se essa introjeção do masculino acontece de uma forma saudável, se ela encontra essa referência de força, mesmo que não tenha convivido com o pai, mas que tenha encontrado essa referência de força em outras figuras masculinas ao redor, ok, né? Se não encontra essa referência de força, aí fica como se fosse uma falha, uma fragilidade que a criança, quando cresce, já cresce com essa propensão ao vício. Tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona. É lógico que num curto vídeo eu não posso explicar muito, não dá para entrar em detalhes. E também tem aquela questão, como eu já disse, que cada ser é um universo, então cada caso é um caso, né? Mas eu dei aqui um geralzão para você ter uma ideia de como acontece. Você pode me mandar mais perguntas, você pode mandar nos contatos, que eu ponho sempre embaixo aqui os contatos. Você pode mandar mais perguntas, pode mandar questões que eu vou responder. E normalmente eu respondo sem identificar, né, quem fez a pergunta, tá? Porque eu acho que é melhor assim todo mundo ficar à vontade para mandar qualquer tipo de pergunta que quiser, ok? Um super beijo, gratidão e eu vejo você.